querer. A igreja que tem ouvido, ouça o que o Espírito diz à igreja, em nome de Jesus. Glória a Deus. Meus irmãos, a paz do Senhor, amém? Pode tomar assento em nome de Jesus. Deus é muito bom. Deus abençoe o pastor Edinaldo. Fico feliz que o senhor está aí, tá bom? Em nome de Jesus. É diferente. Vai entender um dia. Glória a Deus. Meus irmãos, nós vamos dar continuidade. Abra sua Bíblia em Provérbios, capítulo de número 3. Hoje nós vamos a partir do 3, versículo 3 a seguir. Vamos ler até o 8, mas podemos ir apenas até o 4 hoje, em nome do Senhor Jesus. Provérbios, capítulo de número 3 e verso de número 3. Lembrando os irmãos que nós estamos falando aqui sobre 5 conselhos de um pai. Nós podemos aumentar depois também, tá bom? Em nome de Jesus. Então nós estamos falando do quê? 5 conselhos de um pai. Vamos ver se aí. Ai, ele está dormindo. O que nós estamos falando? 5 conselhos de um pai. Amém. Melhor obedecer do que? Glória a Deus. E o pai sabe o melhor para o seu filho. Imagina Deus. Tá bom? Então nós falamos semana passada, irmãos, sobre a lei e os mandamentos. E nós entendemos que quando nós obedecemos 2 mandamentos, que é amar a Deus e ao próximo, ele completa, porque a lei depende da obediência dos mandamentos. Então esses 2 mandamentos, eles já completam toda a lei e todos os mandamentos. E ali nós destrinchamos e Deus falou conosco, porque comigo Ele me ministrou e Ele tem falado ao meu coração. E hoje nós vamos estar falando aqui a partir do 3, onde nos diz assim: não desamparem a benignidade ou a misericórdia, algumas traduções, mas dá no mesmo, e eu vou trabalhar com misericórdia nessa noite. E a fidelidade, ata ao teu pescoço, escreve-a na tábua do teu coração, e achará graça e bom entendimento aos olhos de Deus e do homem. Amém? Então, para ficar aqui, em nome de Jesus. Meus irmãos, nós vemos Salomão, a Bíblia nos diz que não houve homem tão sábio quanto Salomão. O quanto Deus lhe deu sabedoria, lhe deu graça, o quanto o favor de Deus foi sobre a vida de Salomão. E nós vemos Salomão aqui escrevendo e trazendo essa reflexão, esse conselho para os seus filhos, e com certeza inspirado por Deus para nossas vidas. E quando Salomão está escrevendo aqui, do 3, ele vem dizendo assim, ó: não desamparem a benignidade, ou, como falei, algumas traduções, a misericórdia. E quando eu passei a meditar, irmãos, nesse versículo, e eu passei a meditar nessa palavra, eu comecei a receber do Espírito Santo a revelação, e comecei a receber de Deus o entendimento. Dar misericórdia não é estar por baixo. Dar misericórdia é estar por cima. Você entendeu? Ser misericordioso não é você estar por baixo, estar sendo humilhado e aquela humilhação te destruir, mas é um momento em que você passa a estar por cima. Então, misericórdia, você estará por cima da situação, ainda que no momento, na circunstância, pareça que você está por baixo, porque misericórdia é dar uma segunda chance, irmãos, ao miserável. Então entenda, não é dar misericórdia uma chance a qualquer um, é dar uma segunda chance a um miserável, alguém que não merecia, alguém que até mesmo te feriu, te magoou, mas você ali abre o seu coração para dar misericórdia, ser misericordioso. E isso não vai mostrar que você está por baixo,
Isso vai mostrar que você está por cima. Então a igreja, nós precisamos verdadeiramente, irmãos, viver o Evangelho, viver a palavra de Deus. Porque senão, irmãos, nós entraremos e sairemos de um templo e nada acontecerá na nossa vida. Até porque o templo não muda a vida de ninguém. Quem muda a vida de alguém chama-se Jesus Cristo de Nazaré. Porque aquele que está em Cristo, nova criatura é. As coisas velhas se passaram, eis que tudo se fez novo. Você pode estar na fonte, na assembleia, na Amor de Deus, na Universal, na Mundial. Tudo isso é templo. Mas quando você está em Jesus, a tua vida é transformada e você começa a agir e viver como Deus quer. Então é oferecer misericórdia. É uma ação de quem está por cima. E era isso que o Espírito de Deus ministrava ao meu coração. Irmãos, entenda que Deus não vai fazer nada na minha e na sua vida se antes que Deus nos experimente, se antes que nós venhamos viver, para que o nome dele seja realmente glorificado através das nossas vidas. Então, ser misericordioso é dar uma segunda chance. E quando você age de misericórdia, nada mais, nada menos que você pensar: e se fosse eu? Quando você age, você pensa: e se fosse comigo? Você pensa nisso? Você já parou para refletir? Sabe por quê, irmãos? Quem mais nega misericórdia, muitas das vezes, é quem mais recebeu. Se você parar para analisar, não julgamento, mas discernimento, você vai entender e conhecer pessoas que tanto recebeu misericórdia, mas quando é para oferecer misericórdia, tranca o coração. Mas Jesus está aqui nessa noite e Ele vai deixar o nosso coração totalmente aberto para viver e para exercer a sua vontade nessa terra. Então, misericórdia. E aí eu te chamo, te convido para você entender que misericórdia não é estar por baixo, misericórdia é estar por cima. Projeta para mim, por favor, Jennifer. Gênesis 50, verso 15. Vamos ler até o 21. Olha o que está escrito, irmãos. Quero pedir por gentileza, nossa irmã Aline, por gentileza, irmã Aline, leia com voz altiva. Vai as duas, é Jesus falando aí, vai, tem duas, é melhor ainda. Cadê a outra Aline? A Aline, a pastora, saiu. Cadê? 4, vamos às 4, eu vou contar até 3 para não ter erro. Vamos lá? 1, 2, 3. Pode continuar. Portanto, mandaram dizer a José: teu pai ordenou antes da sua morte, dizendo: assim direis a José: perdoa, move-te a transgressão de teus irmãos e o seu pecado, porque te fizeram mal. Agora, pois, rogamos-te que perdoes a transgressão do servo de Deus e teu pai. E José chorou quando eles lhe falaram. Depois vieram também seus irmãos e prostraram-se diante dele e disseram: eis-nos aqui, por teus servos. E José lhe disse: não temais, porventura estou eu quem engravidai a Deus? Vós bem tentaste mal contra mim, porém Deus me tentou para o bem, para fazer como se fez este dia, para conservar muita gente com vida. Agora, pois, não temais, eu vos sustentarei a vós e a vossos filhos. Assim os consolou e falou segundo o coração deles. E aí, José está por baixo ou está por cima? Então tudo que foi necessário para uma misericórdia depois
proporcionou José estar lá em cima. Entende em nome de Jesus, irmãos? Lembra que nós falamos do adubo semana passada? Irmão, não importa o que fizerem com você, Deus, Ele tem um plano na sua vida. E ainda que tente o mal contra a tua vida, Deus proporcionará em bênção. Deus proporcionará em bênção. Perceba que tudo que os irmãos de José fizeram foi para o mal do seu irmão. Mas Deus era com José em todas as instâncias, em todos os momentos. Deus estava com José. E José acreditava que Deus estava com ele. Pastor, o que é que eu preciso? Entender que ainda que venha o mal contra mim, Deus continua comigo. Porque Deus estando comigo não me isenta do mal vir. Mas uma coisa eu sei, que Deus fará com que o mal bata em retirada. E o propósito dele se realizará na minha vida. Então percebe, irmãos, que tudo que os irmãos de José fizeram proporcionou José chegar onde Deus queria que José chegasse. Então José aqui está agindo de misericórdia. E sabe o que eu acho interessante na nossa leitura? Que o seu pai já tinha lhe orientado. E aqui ele está também no ato de obediência àquilo que o seu pai lhe havia orientado. Irmãos, é bíblico. Não pagueis o mal com o mal, mas paguei o mal com o bem. Quando você paga o mal com o mal, você é o mesmo nível. Aprofunda sua mente agora em nome de Jesus. Perceba, irmãos, quando nós pagamos o mal com o mal, que diferença temos nós? Mas quando nós pagamos o mal com o bem, nós estamos dizendo: eu sou filho de Deus, eu estou conservando a minha salvação, eu estou conservando a minha integridade com meu Pai. E aí, muitas das vezes, a gente quer pagar o mal com o mal, porque estamos cheios de razão, porque estamos no direito. Mas Jesus está nos ensinando, ou te relembrando, ou nos relembrando, para que nós venhamos agir de misericórdia. E entendermos que agir de misericórdia não é estar embaixo, agir de misericórdia é estar numa posição elevada. Então José entendeu isso. Sabe por que muitas vezes a exaltação não chega da parte de Deus? Até nos humilhamos. Mas Deus conhece o meio do teu coração. Se eu fizer, Ele não age de misericórdia, ela não age de misericórdia. Quando os que eu usei para levar ele até onde ele tinha que chegar, em vez de estender as mãos, vai pisar com os pés. E Jesus não quer filhos que pisam com os pés, mas Jesus quer filho que estende as mãos e levanta. Ainda aquele que não te lhe ofereceu o que era bom, ainda aquele que te ofereceu o que era mal, mas cada um dá o que tem. Então misericórdia dá uma segunda chance, é estar por cima da situação. Vamos para 1 Samuel 26, do 7 ao 8. 1 Samuel 26, do 7 ao 9. 1 Samuel 26, do 7 ao 9. Então, se alguém quiser falar, quiser contar um testemunho, no sentido de que um dia passou por algo, ofereceu misericórdia, viu o agir de Deus, você tem liberdade de comentar também, acrescentar algo bíblico. Então, vamos lá, 1 Samuel capítulo 26. Isso é bom, irmãos. Nossa, a palavra é verdadeiramente eficaz. Ela está sendo gerada, ela está gerando. Em nome de Jesus. Vamos lá, 1 Samuel 26, do 7 ao 9. Vou pedir aqui, pastor Edinaldo, lê para nós, pastor, por favor. Propôs Davi Abissai à noite ao povo, e eis que Saul estava deitado dormindo dentro do lugar dos carros, e a sua lança estava fincada na terra, e a sua cabeceira. Pode continuar. E Abner e o povo estavam-se ao redor dele. Então disse Abissai a Davi: Deus lhe entregou hoje na
as mãos do teu inimigo. Deixa a mim, pois agora grava com a lança de uma vez na terra, e não ferirei a segunda vez. Diz Davi a Abissai: nenhum dano lhe faças, porque quem estendeu a sua mão contra o ungido do Senhor e ficou inocente. Irmãos, entenda aqui agora. Olha o que Abner estava dizendo. Ei, Deus te entregou. Olha que coisa linda, irmão. Vai ter pessoas do teu lado dizendo: não, é Deus. É Deus. E olha a ação de Davi. Davi agiu de misericórdia. Davi tinha uma razão para ali se livrar de Saul, que estava ali perseguindo sem ele ter causado mal nenhum a Saul. Tinha ou não tinha, irmãos? Tinha, na lei dos nomes tinha, né? Entendeu? Pensar nisso, a gente quer fazer, né? Quer diminuir o mal. Isso. E aí ele não deixou ser levado pela ira, né? Por aquele momento ali deixou a voz de Deus falar mais alto realmente. Sabe qual é a real? Olha o que Davi diz depois. Quem tocou no ungido do Senhor e ficou inocente? Vocês percebem isso? Consegue entender que depois de uma ação tem uma reação? Depois de uma ação tem uma consequência? Então, ou seja, ele agiu ilicitamente. Simplesmente ele ia se defender. Não, é legítima defesa. Ele ia ali, mata Saul, todos agora vêm servir a ele. Foi Deus que entregou nas minhas mãos. E Deus está longe desse negócio. Então, ou seja, ali ele está agindo de misericórdia e de entendimento, irmãos. Sabe o que a gente fala de culto racional? É a gente entender o que é falado, para na hora da adversidade, você saber o que fazer. Perceba que no final da leitura aqui do provérbio, está dizendo assim, ó: escreve na tábua do teu coração. E o próprio Davi, no Salmo 119:11, ele diz o quê? Escrevi a tua palavra na tábua do meu coração, para não pecar contra o Senhor. Então, ou seja, perceba que se Davi age na razão, no direito, tinha consequência lá na frente. E tinha pessoas dizendo que Deus estava no negócio. Cuidado, irmãos. Cuidado. Porque Deus pode estar muito longe desse negócio. E a gente querendo agir ali, ó, na ira. E aí Davi traz a resposta também. Quem tocou no ungido do Senhor e ficou inocente? Quem? Aí às vezes não percebe, né? Às vezes a igreja não entende porque de algumas coisas faz isso, faz aquilo, mas é isso, mais aquilo, mas tocando nos ungidos do Senhor, não agindo de misericórdia com as pessoas. Fogo, irmãos, se você bater uma pedra na outra, tem. Entendeu? Se um carro bater, dependendo do choque, do derramar da gasolina ou do álcool, pode haver uma explosão. Mas agora a estrutura, só Jesus pode dar. Então, ou seja, agir de misericórdia, irmãos. Davi, ele agiu, ele entendeu, ele sabia que tinha consequências. Agora vem Lucas 23:34. Lucas 23:34. Diz assim, ó: e dizia Jesus: Pai, perdoa-lhes, porque não sabem o que fazem. E repartindo as suas vestes, lançaram sorte. Agora eu te pergunto: aqueles carrascos, eles criam em Jesus ou não? Não, irmãos. Eles estavam achando realmente que era mais uma seita. Eles estavam ali achando que era mais um blasfemo.
Então, às vezes, a gente aponta até os carrascos. Mas entenda, eles estavam na ignorância. E Jesus é Jesus. Ele olha e diz: Pai, perdoa, porque não sabem o que fazem. Irmão, as pessoas não sabem. As pessoas não vão entender o que Deus tem para a sua vida, o propósito de Deus na sua vida. Esse dia eu postei, irmãos, quantos nos chamaram Noé de louco? Que maluco, nem chove. Vai fazer uma arca para quê? Sabe para quê? Eu posso não salvar os de fora, mas o meu caráter dentro de casa salva a minha família. Você vê hoje pregadores de renome lá fora, mas dentro de casa não tem nome. Eu não estou falando dentro de casa da congregação, eu estou falando dentro de casa, no meio da sua família. Ganhar os de fora é uma coisa, agora ganhar os de dentro é outro processo. Então perceba que Jesus está dizendo: ó, Pai, perdoa, porque não sabe o que fazem. Ou Jesus ia dizer: Ele sabe o que faz, Pai, mas perdoa. Jesus é Jesus, poderia fazer isso. E seria bacana e misericordioso Ele agir dessa forma. Ou até nós dizer: não, Ele sabe, ela sabe do que está acontecendo, mas está agindo assim, perdoa, Jesus. Vamos para frente, o teu reino cresça, eu diminua. Então Jesus está dizendo: Pai, perdoa, porque não sabem o que fazem. Isso é uma ação de misericórdia. Isso é você entender a luta. Que a luta não é carne, não é sangue, mas é principados e potestade, ossos das regiões celestiais da maldade. Está fechando a cara para o irmão, está fechando a cara para a irmã, está perdendo a unidade, porque está achando isso ou aquilo. E Jesus está te dizendo nessa noite: o teu irmão não é teu inimigo, a tua irmã não é tua inimiga, o teu irmão e tua irmã é mais um membro que você precisa dele, você precisa dela, ele precisa de você e ela precisa de você. Vamos nos dar as mãos e agir de misericórdia. Eu vou te falar algo simples: não brigue com quem joga uma sujeira no chão. Vá lá e pegue e jogue no lixo. Isso é pior do que uma palavra. Desmonta, a pessoa vê a vergonha que ela fez. E isso vai levar ela a ser transformada. São atitudes diferentes, irmãos. Misericórdia, você dá oportunidades. Às vezes, perceba que às vezes você fala muito e nada muda. Ei, é atitude, é ação, é reação. Porque quando você fala, você dá razão a quem não tem razão. Porque todo direito termina quando você ultrapassa o seu direito. Então perceba, irmãos, que Jesus está olhando e dizendo: Pai, perdoa porque não sabem o que fazem. E é isso, irmãos, que a gente precisa aprender com Jesus. É esse culto chato mesmo, é esse culto sonolento que Jesus está falando, é esse culto que Jesus está te dando estrutura, mas muitas das vezes é pouco valorizado, muitas das vezes quer viver de qualquer maneira. Está achando, irmãos, que eu vou ficar quieto. Então, ou seja, é por isso que não aguenta nada, não aguenta uma luta, não aguenta uma prova, balança para lá, balança para cá. Quando vem uma luta, cadê o Espírito que balançou para lá e para cá? Roda, pula, salteia. Quando abre o portão para fora, começa a falar da vida dos outros, começa a fofocar, chega em casa, começa a falar isso e aquilo. O marido não é convertido, a esposa não é convertida, os filhos não estão convertidos. Olha e diz: eu vou fazer o que lá? Que Espírito Santo é esse? E a gente não valoriza, irmãos, o culto chato. Mas é o culto que Jesus está libertando, é o culto que Jesus está nos ensinando a ser homens e mulheres que tomam porrada, homens e mulheres que tomam, sabe, palavras, situações, e todo mundo olha e diz: como você está de pé? Aí você olha e diz: porque Jesus me sustenta, porque eu tenho estrutura. Sabe, irmãos? Sabe o que é pregar sem medo de quem vai passar na rua? Sem medo de quem vai entrar? Sem medo que a esposa e os filhos estão ouvindo pregar? Sem medo que os vizinhos estão aí possam chegar? É isso, irmãos, é isso que Deus quer. Nós somos filhos de Deus. Então, ou seja, misericórdia, Jesus está olhando e dizendo: Pai, perdoa porque não sabem o que fazem.
E a gente, sabe, com coisinha, e a obra de Deus vai perecendo, sabe? Porque o que é para você fazer, outro não vai fazer igual. Não vai, irmãos. Entenda que agora você não recebe levantes, você não é perseguido porque você está fora da posição. É justamente quando você está na posição que mais acontecem as coisas. Entenda, ninguém quer limpar aquela cadeira. Se posicione para ver. Se posicione para limpar, para você ver o que vai acontecer. Não é, irmãos? Não pode não se posicionar. A partir do momento que se posicionar, filho, cinge os seus lombos. E você tem que agir com misericórdia, irmãos. Sabe? Com misericórdia. E é isso que Deus nos ensina. Eu lembro até uma feita, o irmão chegou, e ele já veio, pastor, mas pastor fulano está assim, que teu nome é mesmo? Maravilha, varão. Eu sei o que eu tenho, eu sei quem eu sou, eu sei aonde eu estou. Amém. Fui para casa. Estou fazendo aquela sopa para minha esposa e para mim e para minha filha. O Espírito Santo de Deus falou, enche um tapué. Eu falei, sim, senhor. Enchi o tapué, fui na casa do pastor, bati na porta dele e disse, varão, está frio, mas Jesus mandou uma sopinha para te aquecer. Ei, você tem uma essência diferente. Você consegue enxergar essa essência em você? A tua família vai conseguir enxergar essa essência em você? Está entendendo? Age misericórdia, irmãos. Dá uma segunda chance, pastor, já estou na 10ª chance. Continua. Fatores não podem mudar quem somos. Jesus não mudou diante de tudo que ele passou. Paulo não mudou diante de tudo que ele passou. Ei, você não pode mudar diante das circunstâncias. Você é ovelha, você não é camaleão. Então a gente precisa aprender isso. Sabe, agir de misericórdia. Isso é hipocrisia. Não, isso nós voltamos na primeira aula. Isso é amor. Amor não é sentimento, como nós aprendemos aqui. Amor é atitude. Amor é ação. Amor é um ato de obediência. Então a gente precisa agir com misericórdia, irmãos. Com misericórdia. Pastor, o senhor não sabe o que foi feito comigo. Não sei, mas Deus está te dizendo, age de misericórdia, porque eu sei o que você fez comigo e eu te perdoei todos os dias. A minha misericórdia é a causa de você não ser consumido. Nós estamos entendendo nessa noite que a misericórdia de Deus é uma causa de nós não sermos consumidos? Será que você pode oferecer misericórdia para que essa pessoa não seja destruída? Não algo se destrua. Misericórdia é isso. É nós não vermos ninguém se destruindo, irmãos. Olha no verso, volta no capítulo do Lucas 22, 61 e 62. Lucas 22. Olha que coisa extraordinária. E saindo Pedro para fora. O 61 primeiro, por favor, Jennifer. Isso. E virando-se o Senhor, olha só. E virando-se o Senhor, olhou para Pedro. E Pedro lembrou-se da palavra do Senhor, como lhe havia dito: antes que o galo cante hoje, me negarás 3 vezes. 22. E saindo Pedro para fora, chorou amargamente. Sabe que cena é essa? Entra nela. É a cena em que Pedro já está negando aqui pela 3ª vez. E quando ele nega pela 3ª vez, sabe quem está ali? Sabe quem está na cena? Jesus está na cena. E Jesus não disse, Pedro? Não. Sabe o que Jesus fez? Ele olhou. E não é um olhar de acusação, porque se fosse de acusação, Pedro ia dizer: eu estou perdido. É aquele olhar de misericórdia. É aquele olhar de dizer: você está me ferido.
mas eu tenho um propósito a cumprir. Mas eu vou ressuscitar e vou te restaurar, Pedrão, porque tudo que você está fazendo está dentro do meu propósito, está conduzindo eu para o propósito que o Pai tem na minha vida. Ei, irmão, não vai ser qualquer ação ou reação que vai mudar o que Deus tem para nós. Não vai. Não importa se é uma ação boa ou se é uma ação mal, o que Deus projetou para nossas vidas vai acontecer. Então, ou seja, o olhar de Jesus penetra a alma de Pedro. Tanto que a reação de Pedro não é a reação de Judas, que não teve esse olhar. A reação de Pedro não é, sabe, comoção, é arrependimento. Sabe, aquele olhar dizendo: ei, eu falei, fica tranquilo. Eu não mudo com você. Sabe, eu tenho certeza que o olhar de Jesus é o mesmo. O mesmo diante era o mesmo naquela hora. Pedro, eu sempre te olhei assim. Eu não vou mudar meu olhar para você. Não é porque você me negou que eu mudo contigo. É aquele olhar, irmão, que penetra e diz: errou comigo, mas tem propósito nisso, e nós vamos andar junto, Pedro. Eu não vou abrir mão de você, Pedro. Sabe por quê? Porque no plano e no projeto de Jesus precisava de Pedro. Entenda, no plano e no projeto de Jesus para a tua vida, precisa desse irmão, precisa dessa irmã, precisa dessa pessoa que ainda não está aqui, mas vai vir para Deus cumprir o propósito dele na sua vida. Quer que eu recapitule aqui rapidinho Davi? Davi tinha 400 lobos. Ele se fingindo de lobo. Vamos atacar o exército de Saul, nós não vence, mas pelo menos uns 10, 20 aí nós mata. Ei, não vamos agir assim, porque Deus tem um propósito em tudo. Como assim, Davi? Hoje eu estou fugindo, mas amanhã eu estou no trono. Hoje eu estou sendo perseguido por esse soldado, mas amanhã eu estou comandando esses soldados. E quando eu estiver comandando eles, eu não quero um efetivo reduzido, eu quero um efetivo grande, porque o que Deus quer me usar nessa terra é muito grande. Se eu tiver um efetivo pequeno, eu não vou poder lutar. Misericórdia vai te levar também a viver planos grandes, a conservar situações que vai realizar realmente as coisas grandes na sua vida. Então a gente precisa ter essa compreensão, irmãos. E essa compreensão do olhar de Jesus, sabe aquele olhar? É isso que a gente está precisando, é isso que a igreja do Senhor está precisando, do olhar de misericórdia, não do olhar de acusação, não do olhar autodefensivo, autoacusatório. Não. Ei, seja você. É o que Deus está te dizendo, seja você. Viva a essência de Deus dentro de você. Não é um olhar de pena, não foi um olhar de pena, foi um olhar de misericórdia de Jesus. Porque Jesus sabia tudo que isso ia acontecer. Irmão, nós sabemos e fingimos que não sabemos, damos razão para a nossa carne, e aí onde nós estamos fora do propósito de Deus, e não entendemos porque as coisas não acontecem. Então agir de misericórdia é dar uma segunda chance. Não importa. Irmãos, eu tenho vários ditados lá de fora. Ditado lá de fora diz assim, ó: se vê morrendo, pisa, passa por cima, porque senão amanhã se levanta e pisa em você. E muitas vezes isso acontece, não acontece? Não é assim? Mas nós não somos do mundo, nós não somos lá de fora, nós temos um reino, nós temos um Pai. Sabe qual é o ditado da minha profissão? O ditado da minha profissão é o seguinte: o bonzinho morre tadinho. Não é assim? Tadinho, era tão bom. Mas com Jesus, o bonzinho
não vai morrer, tadinho. Vai morrer em exaltação por Deus. Então a gente precisa entender isso. Isso é um lapidar de Deus para nossas vidas. Isso é o conselho de pai que sabe a consequência. Por que você, pai, mãe, aconselha teu filho algumas coisas e às vezes você sabe que ele reluta, que ele te desobedece, mas você sabe que aquilo que você está falando é o melhor para ele, é o melhor para ela? Não é assim? Mas essas coisas aqui, irmãos, não é só no secular rejeitado, não. É no espiritual também rejeitado. Mas feliz você que está aqui hoje, que está ouvindo. Jesus tinha isso para nós hoje. Então, ou seja, haja de misericórdia. O segundo tópico é esse segundo tópico também. Segundo ponto, segundo tópico. É fidelidade. Fidelidade. E ser fiel é algo que você está aprovado. Manter-se fiel é você entender que você está aprovado. Nossa, a tentação era grande, mas eu não caí. Eu não fui tentado, mas não caí na tentação. Eu estou aprovado por Deus. Isso é um alto selo que nós podemos colocar em nós quando tentados formos e não cairmos na tentação. Então é uma característica de nós olharmos para nós e dizermos: eu fui aprovado por Deus, eu estou aprovado por Deus. E mais importante que os outros reconheçam na tua vida é você reconhecer essa aprovação na sua vida. Sabe alguém que anda enganando alguém, irmãos? Só está enganando a ela mesma. A gente precisa ser sincero consigo mesmo. Quando nós aprendermos a ser sincero com nós mesmos, vai ser diferente lá fora. Eu não preciso do selo lá de fora, eu preciso do meu selo. E isso não me leva nem me torna soberbo. Isso me torna entender e viver o que Deus tem para a minha vida. Eu quero auto me analisar, eu quero auto me reconhecer. Porque quando eu me reconheço, eu sou diferente. Quando eu não julgo o outro, mas eu julgo a mim. Quando eu não analiso os outros, mas analiso a minha vida, é diferente. Então, seja, ser fiel é estar aprovado. Entenda, o que Deus tem para nós, irmãos, não é qualquer coisa. E Deus, Ele não é qualquer coisa para ser alcançado de qualquer maneira. Para nós alcançar a Nova Jerusalém de qualquer maneira. Não. Para nós alcançarmos a nossa salvação de qualquer maneira. Não. Sabe, Deus, Ele vai nos provar. Ele vai nos testar. Para justamente extrair de nós fidelidade. Porque não adianta, irmãos, eu dizer eu sou fiel a Michele, mas não tenho tentação. Eu sou fiel a Deus, mas ando aqui sem nenhum problema. Aí é fácil ser fiel, tanto a minha esposa quanto a Deus. Então as adversidades são justamente para provar a minha e a tua fidelidade para com Deus. Pastor, mas Deus sabe que eu vou permanecer fiel. Mas Deus sabe, mas você não sabe. E Deus não quer só Ele saber. Deus quer que você saiba que você é aprovado. Deus quer que você saiba que você verdadeiramente é fiel a Ele. Então Deus, Ele nos prova. O povo de Israel, eles se alegram em ser provado. Para quê, pastor? Para demonstrar fidelidade a Deus. Para que as pessoas olhem e digam: realmente, vocês são fiéis a Deus. E para que eles mesmos se autoanalisem e vejam que eles são fiéis a Deus. Olha Paulo se alegrava quando chicoteado com as marcas de Cristo. Quando era preso, quando era
blasfemado sobre a vida dele, quando era caluniado, era como se Paulo abrisse ou levantasse seu vestidão lá e dissesse: eu carrego as marcas de Cristo. Alegria, era alegria. Hoje, provação na vida do crente, que não é provação, nós não vivemos provação não, irmão. Nós vivemos mimimi nosso, de situações que a gente faz e sofre consequências. Porque do que se queixa o homem senão dos seus próprios atos? Ah, o irmão se levantou, glória a Deus, irmão, ainda bem que ele não está sentado. Deixa ele de pé, ajuda ele para não cair, porque ele está na beira da queda, então dê a mão para ele vir para cá, ele não vai cair não. Então, ou seja, permanecer fiel e o povo se alegrava por ser provado. Olha Tiago 2. Tiago 1:2. Diz assim, lê, pastora Jô, por favor. Meus irmãos, tende grande alegria quando enfrentardes várias tentações. Ou caís em tentações ou provações. Olha o que Tiago está dizendo. Meus irmãos, tende grande alegria quando enfrentardes ou passardes várias tentações. Irmãos, para nós é para chorar. A igreja do século XXI é para desesperar, acabou. Deus se esqueceu de mim. Deus não é na minha vida. Ei, mas a inspiração do Espírito Santo para Tiago escrever foi: meus irmãos, tende grande alegria quando enfrentardes várias tentações. Tende alegria, por quê, pastor? Porque se você passar por essa tentação, você vai ser aprovado por Deus. Ou você vai querer ser reprovado por Deus? Como ser aprovado se não provado? Se Deus não permitir uma aprovação. Então, na verdade, irmãos, Deus está querendo extrair de nós e demonstrar para nós fidelidade. E nós muitas das vezes estamos dizendo: não, mas está terrível mesmo. Eu sei que ele não é fácil, mas entenda, em nome de Jesus, alegra-te, sorria. Jesus está te vendo. Jesus não se esqueceu de você. Jesus não te desamparou. Jesus não te deixou. Jesus está contigo. Porque senão você não passaria por isso. Porque senão você não aguentaria. Pastor, e por que muitas das vezes a pessoa passa e cai? Porque não é que Jesus te deixou, é porque você deixou Jesus. Jesus não deixa ninguém. Jesus não abandona ninguém. Então tem de grande alegria, para que venhamos realmente provar para nós e enxergarmos em nós que somos fiéis a Deus. Porque o que Deus tem para nós, irmão, não é qualquer coisa, não é alcançado de qualquer jeito. A gente quer ir para o céu de qualquer jeito. A gente quer ir para o céu sem orar. A gente quer ir para o céu sem estudar a palavra de Deus. A gente quer ir para o céu porque não precisa mais jejuar, já não precisa mais subir monte. A gente já acha que é assim. Não, Jesus já pagou o preço. É pela graça que sois salvos. Sim, concordo plenamente. Mas tem princípios. Ou é a predestinação? Estou predestinado. Então amanhã, irmão, estou fazendo o que eu quiser, estou predestinado. Não tem o que eu estou fazendo aqui. Então entenda, irmãos, em nome de Jesus, que o Senhor lhe permite provações, justamente para nos aprovar. Sabe quando você olha no YouTube, normalmente é no YouTube, aí está lá nossos irmãos dentro de uma gaiola, sendo colocado no profundo do mar, lá embaixo. Ele é Jesus. E eles estão dizendo: porque ele vive, eu posso crer no amanhã, mas amanhã tu está morto. Eu estou morto para a terra, mas eu vivo para a eternidade. Isso é provação, isso é luta. Isso sim. É o cara ali com a
espada afiadíssima, nega Jesus, pode cortar o pescoço, mas a alma sobe. É o cara ali sendo mutilado, arrancando unha por unha. Como eu tive junto com o bispo numa reunião do Compec, conhecemos um rapaz que as Farc da Colômbia, ele fazia parte das Farc, e aí ele matou um cristão, e o cristão olhou para ele e disse: tu me mata, mas o meu Deus te salva. E um certo dia ele está encurralado, ele ia ser preso pelo exército, e aí ele disse: se o Deus daquele cristão existe, me livra, que a partir de hoje eu sirvo a ele. E ele foi transladado. E a partir desse dia ele serviu a Jesus. Ele ia pregar nas igrejas, os caras descobriam das Farc e ia lá matar o pastor. E ele conseguia fugir. Quando ele foi preso, arrancaram todas as unhas, mutilaram ele. E ele não negou a Jesus. E falaram para ele: você não pode sair do país, se você sair nós matamos a tua família. E ele estava no Brasil pregando o Evangelho e dizendo: Deus, o Senhor cuida da minha casa, mas eu não nego o Senhor mais. Você sabe o que é isso? Quando você arranca a cutícula que corta, sabe um pouquinho de sangue, a dor que é? Já pensou apanhando, braços amarrados para cima, e dizendo: nega Jesus, e ele dizendo: eu não nego o meu Jesus. Ei, irmãos, quem é Jesus para você? Quem é Jesus para mim? Primeira dor de dente, a primeira coisa que nós queremos é ser infiéis, é abandonar Jesus. Vou sair da igreja nós vamos sair daqui a pouco, mas de Jesus nós não podemos sair nem um minuto. Fidelidade ao Senhor, irmãos. Sabe, uma geração tão fraca, uma geração que não aguenta, sabe, Jesus querendo aprovar, uma geração que não aguenta, Jesus dizendo: eu quero fazer coisas grandes na tua vida, eu quero, sabe, igual um omelete, eu quero bater, e você vai crescer, vai deixar de ser ovo para ser omelete, que tem mais valor, sabe? E a gente irmãos, Deus quer uma geração, irmão, nesse século, que aguenta, uma geração que suporta, uma geração que chora, mas chora dizendo: Jesus está doendo, Jesus eu não estou aguentando, mas Jesus eu não te abandono, Jesus eu te sou fiel até a morte. É essa geração, é esse povo que Jesus quer. É você que está tendo a oportunidade de ouvir isso aqui. Eu já sei, porque eu conheço essa palavra. Glória a Deus. Melhor ainda, Deus só está te lembrando. Então é importante entender isso. É importante. Então o Tiago está dizendo: se alegre, sorriam. Quando passares. Ei, o que vai trazer o trabalho da manhã do Senhor, pastor? Vai trazer no final do mês, o funfa. É bom, mas é trabalho, vai suar, vai, sabe, se estressar, vai queimar a cabeça, tem recompensa. E com Deus Ele é meu pai. Não, você não quer um pai, você quer um garçom. E mesmo garçom tem que dar os 10%. Entendeu, irmãos? Ele é nosso pai, sim, Ele é nosso pai. E o pai que é pai ensina o filho a trabalhar e conquistar. Porque o filho que tem tudo fácil, o filho que tem tudo fácil não valoriza. Mas o filho que o pai ensina a suar e conquistar vai se tornar um grande homem. Porque vivemos uma geração complicada. Porque não é ensinado a ser homem, não é ensinado a ser mulher. É ensinado a tudo facinho. Não, leva a comidinha dele na cama, leva a comidinha dela na cama, está lá trancado com o celular. Não, levanta, vem, faça o seu prato e coma, porque tudo tem dificuldade. Tudo tem dificuldade, irmão. Não, isso é ser carrasco. Tá bom,
frente você colhe os frutos. Que frutos queremos colher? Qual o resultado? Ei, ensina. E o pai está ensinando aqui. 2 anos de idade, pastor é um tirano. E Fábio Atlântica é uma rampa. Manu chegou perto de mim, eu falei, filha, vai para dentro, porque aqui você pode cair. Ela olhou para mim e deu mais um passo. No que ela deu, ela caiu. Pegou os 2 joelhinhos, branquinho, gordinho. Aí o Mel desceu. Aí correu o obreiro. Não toca. Quem não obedece tem que sentir dor. Levanta. Aprenda que toda desobediência vai gerar uma dor. E toda obediência vai gerar um alívio. Não é ser mal, é você educar ela a ser mulher de verdade. Resistir às dores e permanecer obediente. Isso quer dizer fidelidade a alguém que lhe direciona. Então seja, irmãos, nós precisamos ser aprovados. E Deus vai nos testar. E Deus está te testando. E não é para o teu fim. Não é para acabar contigo, não. Isso que você está passando e vivendo não é para acabar com você. Não é o teu fim. E sabe o que eu aprendi com Jó? Quando Jó diz assim, ó: e por fim, Deus se levantará ao meu. Olha o Espírito Santo de Deus revelando. Olha o que ele está dizendo. Quando chegar o meu fim, Deus me levanta. Por fim, ele está dizendo, no meu fim, chega o início de Deus. Quando chegar o meu fim, vai chegar o início de Deus. E quando chega o início de Deus, é um novo tempo, é uma nova história, é um novo propósito de Deus para a sua vida. Por fim, que fim, Jó? Por fim do meu processo, quando eu achar que acabou, Deus me levanta. Porque Deus só faz aquilo que eu não posso. Quando eu não posso mais, Deus chega e diz, levanta, Antônio, porque eu sou contigo. Mas quando eu posso, Deus está dizendo, vem, Antônio. Mas eu estou tá pesado. Vem, mas está sobrecarregado. Vem. Mas Deus, eu não posso. Eu estou dizendo que você pode. Levanta e vem. Por que, Senhor? Isaías 60. Levanta e resplandece, porque a glória do Senhor nascerá sobre ti. Mas Deus, Israel está em treva. O povo está terrível. Mas eu estou olhando para você dizendo, você é quem eu quero levantar para mudar a história de uma nação. Entendeu? Está tudo difícil, mas o mistério é contigo, é por isso. E aí o que tem que fazer? Eu vou me levantar. Eu vou me levantar. Ei, irmão, você está se conformando? Ah, está tudo assim mesmo. Não se conforma não. Ei, reage, levanta. Levanta. Vai se contentar? Tá bom. A migalha tá bom. Mas Jesus não veio para te dar migalha. Jesus veio para te dar pão. Jesus veio para te dar pão. Então é isso que a gente precisa entender. 9 minutos. Vamos mais um. Vamos ler Jó 1, 14 e 15. Eu não coloquei o acento, por isso que Jó 1, 14 e 15. Olha isso. Que veio um mensageiro, ou seja, veio um mensageiro a Jó. Ele disse: os bois lavravam e os jumentos pastavam junto a eles. E deram sobre eles os saduceus e os tomaram. E aos servos feriram ao fio da espada. E só eu escapei para trazer tia nova. Que nova! Ô Jesus, vai parar. Manda esse mensageiro para longe. Irmãos, qual foi a primeira coisa que aconteceu na vida de Jó? Tirou os bois. Os bois eram do sacrifício, adoração.
decidiu primeiro tocar na adoração. E aí, não tem boi para sacrificar, vai parar de adorar? E aí, o que primeiro que o diabo quer arrancar de mim, de você, sabe o que é? A tua adoração. Você vai negar a Deus, ou você vai dizer, você está tentando tirar a adoração, você está tirando os bois, mas a minha boca você não fecha. Então a primeira coisa que o diabo tirou foi aquilo que Jó sacrificava, ou seja, a adoração, a oferta a Deus. A primeira coisa foi isso. Segunda coisa, as jumentas. Jumenta é força. É por isso que Abraão está olhando e dizendo, ó, fica aqui com os moços e a jumenta, que eu e o menino subiremos, adoraremos ao Senhor e não é voltaremos. Sabe o que Abraão está dizendo? Não vai voltar só eu, vai voltar ele e o meu filho. Entendeu? Então, ou seja, e Jó continuou fiel a Deus. E você percebe que a primeira coisa que o diabo quer fazer em nós é nos sufocar. Quando ele nos sufoca, a gente não consegue adorar. A gente chega no culto, a gente até quer adorar, mas a gente não consegue. E a gente diz, meu Deus, é Deus te dizendo nessa noite, destrava. Sabe, está sem conseguir, dá um glória a Deus seco. Aquele seco, que você vai dizer, rapaz, está tão seco, que não tem nem água, pior azeite. Mas dê um glória, nem que seja seco. Sabe, rasgue junto com o louvor, nem que seja seco, não cai uma lágrima. Mas cante, adore, celebre, engrandeça, exalte o nome do Senhor. Você vai olhar e dizer, diabo, você está me sufocando, está querendo tirar a minha adoração, a minha oferta para Deus. Mas você pode até tocar, mas eu adoro ao Senhor, ainda que seja hoje de lábios, mas o Senhor vai restaurar todos os bois, e eu vou ter oferta agradável para Deus. Ah, mas estou tirando a tua força também. Não tem problema, ainda que eu tenha que me arrastar, eu não vou me calar diante de Deus. Eu não vou me prostrar para você, Satanás, porque eu só me prostro diante de Deus. Então, ou seja, Jó foi provado no seu limite. E aqui tentaram tirar a adoração, aqui tentou tirar a força de Jó, irmãos. Às vezes você pensa, tocou na família, é algo que é terrível para nós, irmãos. A verdade é essa. Mas perceba, quando toca em alguns fatores anteriores, é antes de chegar na família. Quando nós somos sufocados, irmãos, nós não conseguimos. Imagina uma família tocada com um pai de pé. Imagina uma família tocada com uma mãe de pé. Você é aquele e aquela que vai chegar e dizer, você feriu, mas eu estou de pé, e através de Deus na minha vida, eu vou curar o meu filho, eu vou curar minha filha, eu vou curar meu esposo, eu vou curar minha esposa. A minha casa não vai ficar ferida, não vai ficar prostrada, a minha casa vai ficar de pé. Então Jó, ele permaneceu fiel ao Senhor. Daniel 1:8, rapidinho, irmão, para nós finalizar. Daniel 1:8. No ano terceiro, reinado. Não, 1:8. Capítulo 1, verso 8. E Daniel propôs no seu coração não se contaminar com a porção das iguarias do rei, nem com o vinho que ele bebia. Irmãos, tudo isso seria normal. Todo mundo come, todo mundo bebe, todo mundo senta na mesa do rei. Normal. É normal para os outros. Mas para quem tem propósito, é quebra de fidelidade. Para quem tem propósito, não é normal. As coisas vão ser normal para todo mundo. Vão ser até mais fácil para os outros. Mas quem tem propósito é diferente. Quem tem chamado é diferente.
Então, ou seja, Daniel, ele propôs no seu coração a permanecer fiel a Deus, independente de qualquer situação. Irmão, se a gente não propor no nosso coração ser fiel a Deus, propor no nosso coração que Deus não é um objeto, uma conquista qualquer, não é qualquer coisa, nós vamos negá-lo. A gente precisa entender que Deus é Deus e que Deus é o nosso tudo. Pode tirar tudo, que não pode tirar de nós é Deus. O que nós não podemos perder é Deus, mas só vamos, irmão, valorizar isso quando nós verdadeiramente tivermos um encontro com Deus, entender quem é Deus, entender quem é Deus. E às vezes nós fazemos de Deus como um objeto, sabe? Não me deram a taça, também não vou ficar com o Senhor, não, Deus. Traduzindo, o Senhor não é nada perto da taça, eu preferia a taça. Eu preferia aquilo, eu preferia mais aquilo. Quando eu não estou tendo, tchau, Deus. Ei, vai-se a taça, vai-se o ouro, vai-se a prata, vai-se o bronze, mas permaneça com Deus. Vai-se o banquete, vai-se o vinho, mas eu permaneço com Deus. Vai-se tudo, mas eu permaneço com Deus. Eu vejo Davi sendo rei, tendo coroa, tendo um povo, tendo concubinas, tendo mulher, e olhando e dizendo: Deus, tira tudo, mas não retira de mim o teu Espírito, renova em mim a alegria da salvação. Fidelidade, irmãos. É isso que a igreja precisa, é isso que nós precisamos. Sermos fiéis a Deus. Irmão, Deus, Ele já, sabe, na crucificação Jesus diz: o sangue da nova aliança. Sabe o que Deus está dizendo? Aliança é compromisso. Aliança é uma representação de fidelidade. É Deus dizendo: todas as alianças foram quebradas, mas a minha não quebra. E Deus quer uma igreja que é fiel a Ele, uma igreja que não trai Ele por qualquer coisa, nem por nada. É muito sério, irmãos. É muito sério o reino de Deus. É muito sério servir a Deus. E infelizmente vivemos tempos difíceis, tempos tristes, tempos em que somos mais hipócritas do que verdadeiros. Porque a Bíblia diz: todo que me ama guarda os meus mandamentos e obedece a minha palavra. Aí eu te pergunto: aonde temos colocado a palavra de Deus? Aonde? Qual o valor que nós damos? Se tiver propício, eu quero palavra. Se não tiver propício, eu não quero. Se tiver favorável, eu vou. Se não tiver, não tem problema. Tem problema, irmãos. Porque a regra é clara: todos os que me amam guardam a minha palavra e obedecem os meus mandamentos. Eu vou sempre pregar assim, irmãos. Sabe por quê? Porque quando Deus, vou finalizar com uma consequência aqui. Quando Deus me chamou para ser pastor, que eu deitei a noite anterior, eu estava dentro de um mercadinho ali na Enseada, como se eu estivesse lá na barreira do Marconi. Quem é da barreira ela sabe onde é. E aí quando eu entrava, eu estacionava a moto, eu entrava e eu virava para trás. No que eu virava tinha uma criança pegando uns peixes e colocando dentro do tanque da moto. E aí eu virava e dizia: não faz isso, menina, você vai estragar minha moto. Ela não dava a mínima para mim.
ela pegava 1 litro e derramava como se fosse no tanque, no cestão. Moto não tem cestão, inteira bicicleta. E tinha um cestão cheio de peixe também. E a voz dizia para mim: são peixes limpos e puros. E aí, quando eu falava de novo: menina, agora você estraga de vez, ela olhava para mim e dizia: vai reclamar para o meu pai. Aí eu falei: entendi, Jesus. Eu não vou levar peixe sujo e eu não vou levar peixe sem azeite. Eu levo poucos peixes, mas os que eu for entregar para o meu pai, eu vou entregar limpo. O que eu for entregar para o meu pai, eu não vou entregar enganado, porque ele não me chamou para atrair ninguém para mim. Ele me chamou para atrair pessoas para ele. Você não vai me receber de mim para amaciar teu ego, mas você vai receber de mim coisas que vai aliviar a tua alma, se obedeceres. Então, ou seja, irmãos, eu tenho esse chamado. No verso 4 ele diz assim: e achará graça e bom entendimento aos olhos de Deus e do homem. E achará graça e bom entendimento aos olhos de Deus e do homem. Irmão, perceba que às vezes a gente está até agradando a Deus, mas não está agradando os homens. Isso é bom em partes. Mas perceba que, por outro lado, Deus quer que você seja exemplo também para os homens. E é bíblico também. E é bíblico. Então a gente vai achar graça e bom entendimento aos olhos de Deus e do homem. Ou seja, você vai receber favor de Deus e dos homens. Sabe por quê? Entenda que agora tem coisa que você está esperando que Deus faça, mas Deus está querendo usar alguém. Finalizo. Na virada do cativeiro de Jó, Deus usou os que se levantavam contra ele para levar bens para ele. Só não restituir a família com os outros, que saía papel de Jó. Mas os bens, Deus usou pessoas. Entenda que agora, quando você vê uma pessoa com ações que agradam a Deus, e essa pessoa está passando alguma dificuldade, o que acontece contigo? Você é movido, estou dizendo que você se move. Não é que ninguém vai te induzir. Você olha e diz: não, eu tenho que fazer alguma coisa. Agora, quando você vê alguém que não está nem aí para Deus, é assim que eu estou. Certo dia chegou uma pessoa aí: tal coisa. Eu falei: não, culto terça, quinta e domingo. Sabe por quê? Porque a igreja é para te dar Jesus. Quando você estiver agradando Jesus, as bênçãos de Jesus vão ser entregues para você também. Pessoas que querem de Deus o que Deus tem, mas não querem Deus comigo, não. Trancou o coração, pastor, de maneira hipótese alguma. Mas eu quero oferecer Deus para as pessoas nesses últimos dias. As pessoas estão querendo muito de Deus e pouco Deus. E Deus não me chamou para dar os bens dele para ninguém. Deus me chamou para oferecer ele para as pessoas, porque os bens dele vai junto. Nós estamos errando, irmãos. Nós estamos errando. Quer falar, irmão? Fala, irmão. É porque as pessoas, pastor, eles querem as bênçãos, mas não querem o dono da bênção. Então, às vezes a gente quer falar de Jesus porque através de como eles, ouvindo a palavra, vai entender que quando a palavra ela entra, ela transforma, e ela transformando, ela traz vida. E aí a pessoa vai se levantar, né? Se estiver passando dificuldade, aí vai ser transformado, libertado, curado, vai procurar um serviço, vai trabalhar, Deus vai abençoar. Só que a pessoa não quer ter a ação, né? Quer que a gente ora, quer que a gente ajuda, mas não quer ter reação, de ação, de também se posicionar e querer. Então só quer só as bênçãos, mas o dono da bênção, ninguém quer. As bênçãos passam, mas o dono é eterno. Igreja, ofereça eternidade.
Vamos parar de oferecer passageiro, irmãos? Porque ajudar, a gente ajuda, né? As pessoas, a gente ajuda. Só que a ajuda ali passou, aí vai precisar de novo. Mas a palavra de Deus não, quando ela é entrada no nosso coração, ela muda mesmo, ela transforma, ela faz coisas extraordinárias e as pessoas não querem. É o que eu tenho passado por aí. Isso aí. Judas, deixa eu derramar um azeite em mim, porque pobre sempre vai ter, Judas. Entendeu? Deixa priorizar a mim e não vender e dar para eles, não. Deixa valorizar a mim e entregar-se para mim o melhor para mim. Então, seja, irmãos, misericórdia e fidelidade. Parece que eu estou terminando sem misericórdia, mas não é. Mas não é. É simplesmente o que a gente precisa ampliar a visão. Às vezes a gente incomoda pessoas fora, em vez de deixar a situação para que elas venham para dentro. E é isso que a gente precisa ter direção sempre de Deus. Misericórdia e fidelidade. E achará graça diante. Achará graça, bom entendimento aos olhos de Deus e do homem. De Deus e do homem. Primeiro de Deus, segundo dos homens. Cuidado, às vezes está muita graça nos olhos do homem, falando do sexo, mas diante dos olhos de Deus não está agradando. Esse dia chegou uma proposta para mim, e aí a pessoa falou: pastor, eu mandei para o senhor, mas seja bem sincero com essa pessoa. Eu falei: amém, mano, com certeza. Ah, assim, 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 assim. Eu falei: não faço, porque vai ter coisas que não vai com os meus princípios. Ah, mas eu quero um conselho, vá até a igreja. Aí chegou aqui com a cintinha no pescoço e a cintinha no bucho. Aí Jesus disse: está por baixo, você está por cima, quem fala aqui é você. Dá a direção. É isso. É exatamente isso. Então até que carrega a cintinha veio, e vai vir mais ainda. Em nome de Jesus vai vir para cá. E Jesus vai botar a cintinha para dormir. E ela vai servir Jesus. Amém, irmãos? É isso, filho. Mas isso aí ia ficar até legal. Ia conhecer uma nova família. Ia ficar legal com esse pessoal. Não quero ficar legal com ninguém. Eu quero ficar legal com Jesus. Quando eu estiver legal com Jesus, as coisas vão dar tudo certo. Amém? Vamos coletir sua oferta nessa noite, em nome de Jesus? Você que trouxe seu dízimo, a sua oferta, passa aí, irmãos, por gentileza.